meu chamado Eu crítico. vou te falar, Tony Ramos ia destruir você na vida real, mas no filme ele peida. Mas na vida real eu tenho certeza que ele ia quebrar você igual um graveto. Tony wins. Fatality. Então, eu tô cantando um pouco de samba. Certo? Que é a nossa música do Brasil, não é mesmo, galera? Bem-vindos ao Chapado. Hoje é o dia de Se Eu Fosse Michê, se eu fosse escrotê, se eu fosse clichê, se eu fosse copier, se eu fosse brasileiro, se eu fosse globê, não é mesmo? Se eu fosse. E se eu fosse você? Talvez eu rime tudo com se eu fosse você. Consegue ver aí na TV? Se eu fosse você, então senta aí e vamos assistir. Mas deixa eu só falar uma coisa. Sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu só vestiria Insider. E no mês do consumidor, que tal você agir com inteligência em cada escolha? Bem-vindos ao Chapado. Bem-vindos, certo? Meu Canal que amigo. mais cresce, não é mesmo? Que não quer se meter em confusão. Só confusão do bem, certo? Então é pra você que segue esse canal, acompanha nossas críticas. Obrigado. Tudo é por vocês. E hoje eu tomei mais um tiro na cara por vocês, não é mesmo? Se eu fosse tomar um tiro, ia ser assistindo esse filme, não é mesmo? Que é quase um tiro no cérebro, não é mesmo? Então vamos lá, ver se eu fosse você. Tá. Mais um sucesso de bilheteria, né? Da época quando as pessoas eram insanas, pagavam pra ver isso no cinema, não é mesmo? Globo Lixo apresenta mais um plágio, será? Copiado, não é mesmo? De todos os outros filmes americanos já feitos no mundo. Então, galera, bem-vindos aos anos 2000, exatamente há 3 anos atrás, mais ou menos, quando a Globo, né, fazia todos os filmes que existiam no cinema, certo? Praticamente como é hoje em dia, não é mesmo? E pegava todas as suas pratas da casa que funcionavam no Projaquistão, e estavam elas no cinema. E não podia ser diferente, não é mesmo? Com o nosso urso amigo peludo, Tony Ramos, e a mãe do Fiuk. Eu não sei o nome dela, desculpa. Eu só sei que ela é a mãe do Fiuk. Glória Maria. Me perdoem. Uma coisa só que eu tenho certeza sobre essa atriz. Ela é mãe do Fiuk. Só isso, desculpa. E que também ela nunca pode opinar. Não sou capaz de opinar. Que ela não pode opinar sobre o que eu acabei de falar, que ela é mãe do Fiuk. Então o filme começa, né, mesmo com a narração totalmente desconectada do resto do filme, né mesmo? Sobre o alinhamento dos planetas ou qualquer besteira dessa, né mesmo? E adivinha só, né mesmo? Tony Ramos, de pelos sobre o corpo inteiro, é casado com a mãe do Fiuk. E a gente vê eles acordando numa típica casa, né, mesmo de classe média brasileira da novela do Manuel Carlos. Na verdade, galera, é uma dessas típicas mansões do Rio de Janeiro, certo? Em algum condomínio fechado, em sua própria bolha de segurança falsa. Provavelmente eles moram na Barra da Tijuca, não é mesmo? Certo? Que é um bairro do Rio de Janeiro que também é um spa para celebridades falidas da Rede Globo e com cara plastificada. Onde vivem em sua maioria clones, na mesma da Jade Picon e do Romário, aquele jogador, certo? Sem a mínima noção do que acontece ao redor deles no mundo, fora do Rio de Janeiro. E se a Globo tem alguma audiência, galera, é por causa do Rio de Janeiro. Culpem eles, hein? Que lá eles ainda assistem novela. Vamos rir todos deles. Nossa, não assisto, não. Não assisto, não. E o Tony Ramos e a Glória Pires são a típica família, né, mesmo margarina, que todo mundo odeia hoje em dia, explorando a sua empregada doméstica e dizendo que ela é parte da família também, depois mandando ela se equilibrar fora da janela do 10º andar pra limpar o vidro do lado de fora. Você é da família também, Clotilde? Você já limpou o vidro do lado de fora? Olha, respeito, dentro de 2 dias eu serei um senhor de 50 anos. E aí a Glória Pires, né, mesmo, tá indo pro trabalho, levando o seu filho, o jovem Fiuk, também pro colégio. E aí eles estão conversando que talvez ele estude na Europa esse ano. Boa, Fiuk. E aí é mostrado um pouco da rotina de Glória, enquanto Tony, a gente vê, né, mesmo, interpreta o próprio Pleiba Kuzali de escritório, que mora na Barra, certo? Ganhou dinheiro e dá cavalo de pau na rua, né mesmo? E usa aquele fone único. Lembra dessa época que as pessoas usavam aquele único fone no ouvido? Eram as piores pessoas. Horrível! E ele trabalha nesse escritório, certo, de marketing publicitário, um dos chefes ou donos de lá, nesses escritórios que eu considero os ambientes mais insuportáveis de trabalho do mundo, não é mesmo? E metade desses escritórios entra em falência em 2 anos de existência. E aí vemos, certo, o nosso Mufasa brasileiro, galera, Thiago Lacerda, ele também trabalha nesse escritório, é sócio de Tony, não é mesmo?
Simvenia, Sinaganamanaui, Simbabu, Simbalauê. Sabe por quê? Porra, o Thiago Lacerda tem mó cara gigante, não é mesmo? De leão, certo? Dizem Que que isso, na maquiagem, certo? Para as maquiadoras passarem pó na cara dele, demora tipo 3, 4 horas. Porque é gigante, né? Não. Vai uma começando. Não, Já não. viu? Você acha que eu tô mentindo? Não, não. Gigante, Não. uma caraça. Exatamente como é essa placa. Imagina um nariz aqui, isso tipo tamanho real. E aí Cara, a gente que isso, é pedido, não é mesmo? Nós da plateia, pra ter a maior suspensão da realidade possível, tendo que comprar aí que a Ari Fontoura é um padre, comandando, certo, o colégio onde estudam as filhas da horror. Glória Pires. Nosso queridinho das redes sociais atual, né? E aí, Choque? Aí, Choque, a gente tem que jogar o VR Chat com o Iá, mano. Tem coragem? Pô, Everton, tamo junto, meu irmão. Pô, que isso, meu irmão. Obrigado, meu É um irmão. grande Eu mestre, agradeço, tá? Ari. Quem foi que determinou que esse aqui não pode? Não, não. Gostaria de não ter visto. Porque parece que vai ter uma apresentação do coral da escola, não é mesmo? E ele é o padre residente do colégio. E galera, nesse filme a gente tem toda a patota global desfilando em peso. Tony aí tem uma reunião com o nosso querido Denis Caralho, diretor da Globo, certo? Hassum, nosso jovem Hassum, não é mesmo? E alguns figurantes sobre uma nova campanha publicitária aí que eles estão fazendo. E a secretária de Tony, nada mais, nada menos que Daniele Vinitz, não é mesmo? Sendo sexualizada e objetificada. Esse é aquele velho humor, galera. Eu tô tentando me equiparar ao filme, né mesmo? Machista e datado, né? Certo? Que deixa muitas saudades. Olha, eu já percebi que esse vai ser um daqueles filmes que você vai ter que ouvir um monte de criança cantando o tempo inteiro, não é mesmo? Certo? Que é a coisa mais tenebrosa do mundo. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Igual aquele programa The Voice Kids. Não, pra mim é não. Eu nem Quer não, preciso quer ver não. seu filho cantar. Pra mim é não. Ah, é virar a cadeira pra aceitar? Então, desculpa. É não. Não. Pode chamar um adulto pra cantar? Todos esses programas têm que ter uma versão infantil, né mesmo? Como se criança soubesse fazer alguma coisa. É pra elas crescerem e depois irem no programa. Eu fecharia todos como trabalho infantil. Governo, STF, vão acordar? De férias com ex-Kids, o Aprendiz Kids, Masterchef Kids. Kids, graça. E aí parece que a empresa do Tony Ramos, né mesmo, tá em crise. Como eu previa e como eu disse no começo, todas entram em falência em 2 anos. E aí, Thiago Lacerda quer mudar as coisas, né mesmo? Mas Tony é resistente à mudança, eles brigam, enquanto ao mesmo tempo Glória ensaia o coral, né mesmo? Das crianças cantoras da igreja maluca. Esse é o seu avô que morreu, Carol! Cara, e aqui eu percebi, eu tive um momento eureka no filme, não é mesmo? Quando eu percebo que Tony Ramos é o Dustin Hoffman brasileiro, não é mesmo? Ele não parece igual o Dustin Hoffman, só que um pouco mais gordinho nesse filme. Ele parece fisicamente igual ao Dustin Hoffman, ele atua igual ao Dustin Hoffman, certo? Ele tem a mesma energy, same energy. E aí, como todo rico, né mesmo? Sem problema real na vida faz, certo? Nossa querida Ruth e Raquel, ao mesmo tempo, tem que se tratar do seu TDAH, sua ansiedade, em algum Dr. Sigmund Freud. E pior, Cara, tá mesquita, psiquiatra viado. real, só o desse filme mesmo, com sotaque argentino. Você tem que lutar pelo teu espaço. Não, E precisa cara, acho que ser tá mesquita, agressiva velho. nessa luta. Volta pra sua terra, irmão. Sai daqui. E aí, nosso Rei Leão, na liga mesma da nessa vida igreja. real, Essa igreja, tô ligado. o inescrupuloso, mas É o boa praça, Tupirani. Thiago Lacerda, né mesmo? Quer vender a empresa idiota deles, Vai mas querer, Tony cara. Ramos não quer. E aí, Thiago versus Tony, round 1. Então, eu vou te falar, Tony Ramos ia destruir você na vida real, Thiago Lacerda. Mas no filme ele peida. Mas na vida real, tenho certeza que ele ia quebrar você igual um graveto. Tony wins. Fatality. A menos que você usasse a sua cara gigante pra bater Meu nele. Deus, Aí você meu ia ganhar. Ou Deus. usasse o truque do Bruce Lee, né mesmo? De arrancar os pelos do Tony. Meu Deus. E aí vemos também a nossa querida Cara, Glória todos Menezes, os coroa. galera, saudosa, certo? Mãe da mãe do Caralho. Fiuk. E eu já contracenei ao lado do marido da Glória Menezes, certo? O nosso Qui-Gon Tarcísio Meira Jin, é mesmo? Jedi da dramaturgia. Eu falei isso pra ele uma vez, né mesmo? E ele tava dormindo e falou... Falei meio isso. Não tinha Qui-Gon, eu acho, na época, sei lá. E ela, a nossa Glória Menezes, interpreta uma mulher super sóbria e bem realista, na minha Besteira. opinião, nesse filme. Ah, não me diga que você tá com pena. A única coisa que o Cláudio pode te oferecer é o dinheiro.
E Tony parece, né mesmo, no filme, tá seguindo o script completo da crise dos 40 anos, né mesmo? Ele finge que faz jiu-jitsu, igual o nosso querido Renzo, diretor do canal. Em outras palavras, não é mesmo? Glória e Tony são um típico casal americano se passando por um casal brazuca estranho. Os dois têm que ir, certo, para alguma dessas premiações idiotas da empresa dele, né mesmo? Falidas, tipo o troféu imprensa. Tinha que acabar todas essas premiações, né mesmo? Pior quando é uma premiação interna da empresa. Eles chamam um humorista para apresentar a premiação da Companhia Elétrica de Cabos Milky Way. Ninguém liga, é ridículo e é chato. Só que parece que Tony perde todos os prêmios nessa premiação, não é mesmo? Igual a nossa querida Fernanda Torres no Oscar. Goes ele é to muito ruim, Mikey cara. Madison. Ele é muito ruim, cara. Meus pêsames. E aí, depois dessa fail, o casal briga, claro, não é mesmo? Tony joga na cara de Glória que ela é inútil e eventualmente vai se separar dele, não é mesmo? E levar metade de tudo. Se eu fosse divorciado, eu perderia metade de tudo. Vai ser o 2, talvez. Se eu fosse divórcio, esse casal não vai durar nada. E os dois se odeiam, Tony e Glória, né? Igual qualquer casamento saudável. E aí, logo antes deles dormirem, não é mesmo? Os dois estão brigando e eles falam ao mesmo tempo. Se eu fosse você... Não acontece nada, na verdade, eles vão dormir. Mas parece que pela lógica do filme, não é mesmo? Quando eles falam isso ao mesmo tempo, Candyman aparece e mata os dois. Não, isso é o que eu queria que acontecesse. Eles só trocam de corpo mesmo. E aí a confusão vai começar, galera. Porque parece, não é mesmo, de acordo com o filme, que toda essa baboseira de alinhamento dos astros, Marte retrógrado, não é mesmo? Funciona, é verdade, caramba. Vou fazer meu mapa astral hoje. Quer dizer, não, porque eu não sou um completo idiota. Isso não serve pra nada. Seu mapa astral. Várias namoradas minhas, vamos fazer o seu mapa astral? Aí eu falo, isso serve pra gente ver o futuro? Não. O passado? Não. Serve pra só saber. Mas, como você é? Então é nada. Não serve pra nada. Por que só não fala isso? Não serve pra nada. O meu ascendente é Lua em Júpiter? Bela merda. Cadê o dinheiro nisso? E aí, galera, a gente vai ter acesso na mesma, a partir desse momento, a coisa mais perturbadora do mundo, que é Tony Ramos fingindo ser uma mulher. Glória vira Tony e Tony vira Glória, perfeito. Mas os dois já atuam bem até fazendo isso, essa troca de corpo, né? Eu achei honesto até. Engraçadinho em alguns momentos. Mas o que é mal feito é que eles ficam totalmente desesperados quando isso acontece, sem saber o que fazer. Ao invés, não é mesmo, galera? Por favor, né? De transarem imediatamente, que seria uma total viagem, não é mesmo? Imagina, você transar com você mesmo. Tá transando. Aí, porra, eu ia dar gostoso pra mim, velho. A técnica desse filme é surreal. Até hoje não sei como fizeram pra pros atores trocarem os corpos. Que é o meu maior sonho. E aí, Fala, galera, a gente vai ter um festival, putz, de todas aquelas piadas clássicas, galera, certo? E ele tem que andar de salto alto, que é difícil. Nenhum homem sabe. É difícil pra homens. É difícil mesmo. Humor. Ele, sendo ela, devia cair, se esborrachando nessa escada agora, não é mesmo? Isso sim seria comédia, certo? Qualquer filme do Adam Sandler, ele cairia da escada rolando, não é mesmo? Destruiria aí tudo, quer matar o cara. Um bode, daria um soco na cara da tia. Aqui não tem nada disso. Nunca tem nada físico nessas comédias nacionais. Humor de alguém cair, levar uma chave de fenda na cara, depois levantar. Nunca tem. E os dois, na mesma, ao invés de pararem tudo imediatamente que eles estão fazendo e irem resolver esse problema logo de cara, né mesmo? Não, eles resolvem meio que tentar seguir a vida normal. E a filha dele já começa a perceber que algo tá muito errado, certo? Quando ela percebe que a mulher vai dirigir o carro. Você vai deixar a mamãe dirigir? E os dois começam, né, mesmo, a trocar farpas no carro, certo? Em vez de resolver a qualquer custo esse problema bizarro que eles estão enfrentando. Não! Eles seguem suas respectivas rotinas, né? Mesmo trocados igual completos psicopatas. E no carro, não é mesmo? Tony já começa a se comportar igual uma verdadeira mulher mesmo. Dirigindo super mal o carro. Tem árbitro? E aí eles vão no psiquiatra, não é mesmo? Eles tentam explicar pro Freud argentino lá o que aconteceu com eles, não é mesmo? Mas é óbvio que o psiquiatra não acredita. Eu vou ver com o Renatinho. Eu não tinha lido, não. Eu achei que era o Reddit antigo. Vou ver com o Renatinho, vai dar pra ver com o Renatinho melhor. Não é mesmo? Eles nunca acreditam. E aí depois eles querem cobrar por mais sessões pra resolver o problema deles dois. Adivinha só o que tem que fazer? Muitas sessões de terapia. É a solução dele no filme. Talvez anos
de terapia. Nós precisaremos dar mais atenção a este assunto. Na minha opinião, eles tinham que ir naquele Dr. Fritz. Tu lembra desse? Que incorporavam alemão, falando em português, com sotaque alemão, e tiravam edema nojento de dentro, fazia a operação, ia tirando. Fritz, você conseguiu de novo. Eu tô curado. E enfiavam agulha no olho da pessoa, já viu? Ai. Curado, Fritz. E aí o Tony, não é mesmo? Que a Glória, na verdade, eles têm que ir numa reunião de trabalho, não é mesmo? Seria muito mais fácil a própria Glória, que é o Tony, ir na reunião, não é mesmo? Inventar alguma besteira, certo? Mas ela ia saber tudo. E essa empresa do Tony Ramos tá falindo porque é super burra. Ele tenta vender simplesmente uma campanha ultra machista, assim como todas as campanhas publicitárias dos anos 2000, pra uma cliente que é ultra feminazi. Hello? E Glória, que agora é Tony, não é mesmo, certo? Vai cuidar do The Voice evangélico. E aí Tony e Glória, não é mesmo, no coral, acaba dando o comando errado, certo? E aí todas as crianças que antes cantavam bem, cantam mal de uma hora pra outra, né? Do coral é chupada daquele filme Mudança de Hábito. Happy day! Oh, happy day! Mas pra mim, na minha experiência, todas as crianças cantam mal, não é mesmo? E quem gosta de ver criança cantando é psicopata, na minha opinião. E aí Tony, certo, que é a Glória, certo, agora tem só mais uns dias pra bolar uma nova campanha. O Thiago Lacerda, Mufasa Lacerda, vai vender esse. E as piadas... Mano, ele cismou que o cara tem cara de leão e foi com essa e foda-se. Não param, galera. Quando Tony, que é Glória, tem que mijar com um pau de homem. Cara, vai ser difícil, hein? Humor daquela época, né? Hoje não tem a mínima graça. E galera, por que ela simplesmente não mija sentada? Seria muito mais fácil. Aliás, como todos os homens hoje em dia fazem, não é mesmo? Eu tô fazendo isso agora. E eu nem tô numa privada. E aí, galera, pra curar o problema deles, eles finalmente resolvem, certo? Uma das soluções mais desesperadas que eles podem ter, não é mesmo? Que é visitar a ex-mulher do Ciro Gomes, que é uma médica, talvez possa destrocar eles de corpo através da medicina. Quer dizer, isso ela consegue fazer, mas fazer o marido vencer a eleição, não, né? Mas eu confio nela. Porque eu acho que alguém que conseguiu realmente transar com Ciro Gomes consegue fazer qualquer coisa, né? E aí, pra provar, né, mesmo pra amiga que Tony, na verdade, é Glória no corpo de Tony, certo? Ela resolve cantar uma música pra Patrícia Pilar. Horrível. Eu sei que eu sou. Não, eu lembro. Cara, eu lembro disso, velho. E vemos o ator Tony Ramos cantando e dançando. Cara, isso era uma loucura, super mano. bem, uma coreografia super complexa, não é mesmo? E aí, depois dos exames médicos todos, não é mesmo? Os dois descobrem que, pela ressonância magnética, não é mesmo? Essas coisas, que os dois têm uma cenoura enfiada dentro do cérebro deles. Ah, não, isso só foi um boato que o diretor inventou, não é mesmo? A cenoura não tava bem no cérebro. E era outro ator. Alguém lembra dessa história? Sabe qual é a história da cenoura, cara? Certo, o diretor desse filme parece em 1977 inventou uma história, certo, que o ator Mário Gomes tinha enfiado uma cenoura na bunda e foi pro hospital, e isso acabou com a carreira dele, não é mesmo? E não sou eu que falei, não, foi Mário que falou. Eu só falei porque ele falou. Mário Gomes, o ator Mário Gomes, na maternidade, Fernando de Magalhães, entalado com uma cenoura, não sei o quê. Que isso? E aí, galera, depois de todos esses exames médicos, na mesma solução de Patrícia Pilar, simplesmente mandar eles transarem em algum motel. Aproveita que teu marido tá com aquele corpão e leva ele pro motel agora mesmo. Quando eles chegam em casa, a mesma filha deles, certo, tá se pegando com um jovem Gregório do Vivier, não é mesmo? E óbvio que isso deixaria qualquer pai puto. Tony que é Glória, não é mesmo? Então, Glória que é Tony. E aí... Peraí. E aí, Glória, não é mesmo? Que a Tony, certo, tem a chance de fazer o que todo homem queria fazer, que é botar a sogra chata no lugar dela, não é mesmo, galera? Esse é o humor, eu tô tentando me comparar com o humor do filme, certo? Mal educada é você. Sua filha da puta, caralho. Grosserias com meu marido. Sua puta, Eu, na verdade, caralho, eu já gosto das minhas pensou? sogras, né? Um novo reality, botando pra fuder com a sogra, né? E aí os dois, né, Empurrando mesmo, na sogra. bizarro aí, tem uma festa, e nessa festa a gente conta, né mesmo, com Rassum, Thiago Lacerda, Como é essa relação com a minha tentando sogra? fazer humor. Relação com a minha sogra é tranquilo, pô. Ela é muito gente boa, mano. Ela só fala comigo quando... Porque minha mulher, ela vem da casa dela pra cá e não avisa que chegou. Ela sempre fala comigo. E aí, boa noite. Aí eu, boa noite. A sua namorada já chegou?
Caralho, mano. Fala, mano. Stephanie tá aí? Não. A sua namorada está aí? Aí eu, tá sim. Aí ela vai ligar aqui, ó. Quer falar contigo? Aí, Stephanie. Caralho. Contando piadas. Mas eles falham 7 gatinhos lá, miseravelmente, igual na vida real. Então, o sujeito Nossa, eu não vi, mano. ali, né? Também nessa festa mesmo, Tony, que na verdade a Glória fica totalmente chocado, certo? Ao presenciar o machismo chapa Caraca, branca, né mesmo, da ele, Globo, cara. numa rodinha de homens. E aí, do nada, na festa, né mesmo, o Tony Ramos, que é a Glória Pires, decide nadar na piscina, fazendo uma espécie de cosplay Cara, isso é uma doente loucura, da pequena sereia peluda. Todos na festa estranham, não é mesmo? Essa bizarrice do Peludão, caralho. mano. E aí chega uma hora, não é mesmo, que eles tentam aí transar, certo? Pra realizar o sonho de qualquer pessoa no mundo, como eu já falei, não é mesmo? Transar com você mesmo, no corpo Maria. de outra pessoa, não é mesmo? Imagina você ter que transar com você mesmo, chupar o seu próprio... Ué, bom pra caralho. Nem é falado isso no filme. Como que ia ser, não é mesmo? Imagina você ter que pagar um de quatão. xerequete em você mesmo. Ia ser estranho. E aí os dois Caralho, ainda meu têm que irmão. lidar um Quer posar pouco, muito. não é mesmo? Seguir a rotina, lidar. Um tem que lidar com o trabalho do outro, não é mesmo? Um pouco, da melhor forma possível. Até passando dicas um pro outro, usando o pior celular do mundo. Flip, velho, daqueles, não é mesmo? Mas aí o Tony, que a Glória, resolve dar uma assediada na Danielle Vinitz, né, pra descobrir se ela tá tendo um caso com o marido dela e tal. E parabéns, Vinitz. Nesse filme, você está lindíssima, não é mesmo? Só um adendo, que todos sabem que eu sou simp. I'm a player. Mas tá lindo, hein? E, pô, e tem coisa mais mentirosa que nesse momento do filme, né? Flip-phone, Mesmo, quando flip-phone é uma Glória, que a Tony Ramos tem que usar um mod, lembra do velho mod? Que ela fica menstruada, quando claramente ela já está na menopausa, não é mesmo? Eu tenho certeza. E aí, no mesmo o Tony, que a Glória fica passando as instruções pra ela de como botar Meu o Deus! à frente de Ele toda tá a comendo o equipe cu da de funcionário por algum motivo, pra constranger. E você? Entendeu? Coloca. E aí, como último recurso, né mesmo, pra tentar aí destransformar, cada um voltar pro seu próprio corpo, eles visitam o nosso querido e saudoso Jorge Fernando. Certo? Poxa. Pra que etiqueta ter tantas maneiras? Estamos do lado de cada fronteira. Certo? Um guru espiritual aqui nesse filme, meio conspiracionista de direita esquerdalha. Não deu pra entender que personagem é esse. E aí ele apresenta a solução pros dois trocarem de corpo, galera. Segurar duas Starlink What? Say what? apontando pro céu e desafiar a supremacia brasileira, apoiando aí Elon Musk. E aí finalmente chegou a hora, né mesmo, que Glória Pires, presa no corpo do Tony, tem que apresentar a apresentação final, certo, da campanha machista de Tony. E já naquela época ele dá um discurso aí super progressista, né mesmo? Engana todas as mulheres presentes que não conheciam ainda naquela época o termo esquerdomacho, ou como isso tudo funciona. Mas agora a gente sabe, não é mesmo? Mas parece que naquela época essa bosta toda funcionou, né mesmo? E eles ganham a campanha, yay! Mas mesmo assim, Thiago vende a empresa. Eu vendi a agência ontem à tarde. Ele tá pouco se foda-se. fudendo, igual quando deixou Scar matar Mufasa, o pai dele. Mucalol. Porra, Mucalol no No brochado. tempo também, o Tony Ramos, que é Glória, tem que fazer a apresentação do coral da igreja. Rápido, galera. Sabe, e ele, sei lá. Tem alguma chance do Bora do Carioca? Tem uma chance muito grande, mano. É que é foda que eles são de São Paulo, né? Pra gente é meio ruim. Então a gente depende muito da pessoa estar no Rio, né? Dependendo da pessoa tá no Rio. Ela, Tony, cria uma apresentação da cabeça Não, dela, Red não vou lá ver dele, com ensaiando uma Red música amanhã. completamente nova, certo? Com coreografia de dança super descansar. complexa e Vou nada a dormir. ver com igreja. E é claro, né, Merda, mesmo, que cara, isso só nada a ver pode ser um completo sucesso. E aí, galera, e todo mundo adora essa merda. Não Bosta. tem nada a ver com igreja. E aí, antes do filme terminar um pouquinho, os dois, né mesmo, resolvem cair na porrada. Se espancar. Não é mesmo? Tony e fudeu. Glória aplicando golpes de jiu-jitsu um no outro, não é mesmo? Violência. E violência gera sexo, como a gente sabe, não é mesmo? Certo? Eles Ah, eles acabam fuderam. transando. E parece que isso, não é mesmo? É tão horrível, bizarro e nojento, os dois transando, que... Bum! Quebra a maldição. Então, se tivessem feito isso desde o começo do filme, não é mesmo? Como eu falei, não teria filme nenhum. E aí, galera, no finalzinho, parece que Thiago Lacerda vendeu a empresa, não é mesmo? Deles pra Glória, que sorte, que a sogra. Então tá tudo ainda em família, yay. Mas, na minha opinião, ele tava tentando sacanear ainda mais Tony Ramos, não é mesmo?
contratando a própria sogra pra ser dona da empresa. Humor boomer. Eu odeio minha sogra, eu odeio minha esposa. Certo. E a moral do filme, não é mesmo? Talvez seja... homens são escrotos e mulheres são meio sensíveis, certo? E sexo resolve tudo. Tá aí. Se eu fosse fuder. Certo. Desde o começo. Vamos ver esse filme. Se eu fosse sexuer... Esse filme, cara, eu vou te dizer, não é tão ruim. Deu pra dar uma risada na parte que ele tá mijando com pau no mictório. É engraçado essa parte, eu dei uma risada. E o clima do filme é mais... Porra, Caga Fogo 98, tá aí, ó. Olha o que o miserável me manda. Já parou pra pensar que se macaco não fosse ladrão, sua mãe iria deixar você criar um em casa? É. Doença também, né, mano? Galera, vocês assistem meus vídeos aí nos cortes do YouTube? Sou muito grato pelo view de vocês. E também, todos nós temos funcionários, todos nós temos contas para pagar e todos nós queremos dar algo exclusivo para pessoas que a gente gosta. E por que eu não vou dar para vocês, né? Seja membro do nosso canal de cortes do YouTube aí.